Daqui a pouco, na abertura do jornal, eu vou falar da data do dia 3 de setembro de 1989. Essa data foi a data que mudou o rumo da aviação no Brasil. Estamos falando do voo da Varig 254, exatamente há 30 anos atrás. O acidente do avião que sairia de Marabá para Belém do Pará e caiu na selva amazônica. Daqui a pouco estarei recebendo uma das sobreviventes deste acidente aqui no Broncas da Cidade. Não poderíamos deixar essa data passar em branco. 30 anos depois, muita gente morreu, inclusive nesse acidente, mas eu encontrei uma sobrevivente das 4 da cidade de Marabá, das 4 pessoas, se eu não me engano. Ela estará já já aqui no Broncas da Cidade. Eu quero apresentar, sabe, o brasileiro, ele tem uma história de esquecer o passado. O que aconteceu ontem, amanhã o brasileiro já não esquece. E muitas vezes deixamos passar desapercebido fatos importantes que mudaram histórias. Há 30 anos atrás, na data de 1989, no dia 3 de setembro, um avião da Varig, o voo que marcou a história da aviação no Brasil, 254, esse avião, ele tinha como, acredito que destino Brasília, mas outro viria para Marabá e de Marabá para Belém. E da saída de Marabá para Belém, a prepotência do piloto simplesmente fez o avião cair. Uma queda que mudou para sempre o destino da aviação no Brasil. Eu recebo hoje a minha amiga Marinês Coimbra, uma das sobreviventes. Pode vir, Marinês, para cá. Bom dia. Seja bem-vinda. Bom dia. Prazer. Obrigada. Minha amiga está aqui. A Marinês é uma mulher de muita fibra e que estive com ela outro dia. Uma mulher que defende muito as mulheres, uma mulher família, também é pastora, está lançando um livro. Tem muita coisa para falar com ela. Mas nesse dia, Marinês, você estava dentro desse voo. Sim, era uma das passageiras. E a minha filha de 3 anos. E a sua filha de 3 anos, que hoje já é uma mulher casada, vai ter, inclusive, vai ser vovó também, você já, né? O primeiro neto. Que maravilha. E ela hoje tem o meu primeiro neto. Que maravilha. E aí você estava nesse voo? Sim, era passageira do PPVMK, né? 254. Zé, põe aqui na tela grande, por gentileza, o Paulo Afonso Teixeira, ele fez uma narrativa do que aconteceu no voo e para você acompanhar em casa, saber o que está acontecendo. Eu sei que deve ser um momento forte para você, porque, pelo que eu sei, você nunca veio para a televisão falar sobre esse assunto. Raramente, algumas vezes, mas muito difícil. Fui um homem abençoado em conseguir mostrar para o nosso público, que é gigantesco, não só no estado do Pará, como em outros estados, o que aconteceu naquela trágica data do dia 3 de setembro de 1989. Acompanhe aqui na tela grande, pode jogar no ar, Zé Filho. Olá, hoje, 3 de setembro de 2019, completa-se 30 anos desde o fatídico 3 de setembro de 1989, quando houve aquele acidente com o avião da Varig, no voo 254, lá na região amazônica. O voo saiu de Brasília, foi para Imperatriz, de Imperatriz para Marabá, e de Marabá deveria seguir ao norte até Belém. Só que não foi para Belém, ele não seguiu na proa 027, 27 graus, é quase um nordeste, 30, 60, 90 seria leste, né? Depois 180 sul, 270 oeste e 360 e 0 norte.
Ele deveria ir para a proa 027. Aí eu vou dizer por que ele não foi. Por causa de um erro no plano de voo. A Varig, sei lá quem, mudou a maneira, né, de codificar aí o plano de voo e considerou a bússola com 4 dígitos em vez de 3. Os 360 graus ganharam um dígito a mais, um 0 a mais. Então, vocês vão dizer, tá bom, 0 e mais os graus, né? Um 0 à esquerda. Não, o 0 estava à direita. Aí é que foi o grande problema. Então, quando eles pegaram o plano de voo, estava lá 0,27, 0. O que é 0,27, 0? 0 à esquerda, que não conta nada, 270, 0, 270. Mas seria 0,27 e o último 0, o da direita, que deveria ser eliminado. Só que ninguém estava dizendo isso em lugar nenhum. Tá? Então, eles, na época não tinha GPS, não tinha esses controles todos automatizados que nós temos hoje, então é na mão mesmo, giraram lá, puseram a proa, né, 270, o copiloto fez isso e o piloto também, sem se conversarem, os dois entenderam a mesma coisa. 0270 é proa 270. E lá foram eles, decolaram de Marabá rumo a Belém na proa 270. Só que a proa 270, ela fica exatamente virada para o oeste. E era quase hora do pôr do sol. Então eles voaram de cara para o sol. Como é que não perceberam que estavam indo para o oeste? Se estavam voando de cara para o sol. Qualquer pessoa que tem uma noção espacial sabe que de Marabá para Belém tem que ir para o norte. Ok? E 0,27 é um pouquinho para o lado, né? Mas eles não perceberam isso e foram em direção ao oeste, voaram 2 horas, eles tinham autonomia de voo de 3 horas e pouco, voaram 2 horas e quando viram que não conseguiam contato pelo rádio com lugar nenhum e nem ouvir as estações de rádio, eles viram que estavam perdidos. E nem nessa hora o piloto reconheceu e quis dar a sua posição aproximada, dizer o que é que tinha feito para, no caso de um pouso na selva, facilitar o socorro. Ele, sei lá, vaidade, não sei, não cabe a mim julgar o que passou na cabeça dele. Ele já foi julgado, condenado, ele, o copiloto, coitado também, que não tinha nada a ver com a história. Bom, morreu gente no acidente porque eles tiveram que pousar na selva, né, na hora que o combustível terminou, e o copiloto, inclusive, ele disse como é que tinha que fazer, ele tinha que elevar o ângulo de ataque. Eu estou agora gravando esses termos, também elevar o ângulo de ataque para botar a barriga na frente, para servir de freio também, e para as árvores baterem embaixo da fuselagem, e não de bico cair na selva, né? E também na hora do acidente deveriam se abaixar para não serem degolados por uma árvore daquelas, né? E assim foi feito e deram tanta sorte que quando bateram numa árvore, uma das asas saiu e eles tombaram para um lado, mas em seguida bateu também a outra asa e aí deu para fazer um pouso razoável. O que houve de feridos e de mortes foi por causa dos bancos, né, das poltronas que se soltaram. Elas hoje aguentam uma força da gravidade muito maior do que naquela época. Hoje não teriam se soltado, mas naquela época se soltaram. E isso é que fez com que muita gente ficasse ferida e morta até, porque os bancos todos foram para frente. Tá bom? Então foi um acidente que faz 30 anos que isso aí aconteceu. Okay? Quem quiser conhecer detalhes, o copiloto deu uma entrevista sensacional para o Lito, lá do canal Aviões e Música. Eu vou botar o link aqui para que vocês assistam lá. São 3 vídeos, são 3 capítulos. Num ele conta antes do acidente, depois do acidente, depois o que houve após. Okay? E muito detalhe, muito interessante mesmo. Okay? Então eu resolvi fazer esse vídeo
para lembrar essa data, porque não é uma data qualquer, né? É isso, eu espero ter ajudado vocês a conhecer um pouquinho da história, porque há 30 anos muita gente aqui não era nem nascida, e os que eram nascidos eram pequenos, né? Nem tinham noção. Agora, o que chama a atenção é a falta de noção espacial. Estava um dia claro, ainda era dia, o sol na frente, e ninguém percebeu. Parece que um passageiro percebeu, quis falar com o piloto, e o piloto não quis receber, não quis dar atenção a ele. E ele percebeu que tinha algo estranho, estavam indo na direção errada. Aí não foi ouvido, tá bom. Mas agora, passados 30 anos, não adianta. Se tivesse sido assim, não foi, e muita coisa melhorou na aviação graças a esse acidente também, né? Erros foram corrigidos. E garanto que a bússola agora voltou a ter 3 dígitos, de 000 a 360. 001 a 360. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado, Paulo Afonso Teixeira. Inclusive, essa pessoa que foi até o piloto dizer, ó, você tá errado, tá voando com a bússola pro oeste. Foi você, né, Marinês? Sim, foi eu. Com 20 minutos de voo, eu usei... Um pouquinho mais perto. Eu usei uma bússola que havia na minha bolsa. E essa bússola acusava oeste. E naquele instante eu até pensei que minha bússola tivesse com defeito, né? Porque todos nós que tínhamos o costume de fazer esse voo rotineiramente, Marabá-Belém, sabíamos que a nossa proa é norte, né? Não mudou e não vai mudar nunca, é geografia isso. Então, eu avisei, pedi para a comissária avisar ao comandante que nós estávamos indo na direção errada, oeste, né? Mas realmente ele mandou um retorno do meu aviso dizendo que na cabine ele mandava, então que o passageiro não deveria intervir. E depois, ao longo da jornada de 3 horas e meia que voamos a ermo, não é? Mais 3 pessoas comunicaram que estava errado, que eram pessoas, um era um piloto muito experiente, uma pessoa extremamente experiente, piloto que sabia que estava errado. Quando era dia, eles viam a geografia pelo olhar, dava para ver que estava errado e eles perceberam. E na noite eles perceberam que estava errado pela posição da lua. Então, 4 pessoas avisaram, não é? Tá errado, não vai, tá errado, não vai. E ele nada queria saber. Diga a ela que fique na dela. Não, ela quem não, manda aqui sou eu. Quem manda na cabine sou eu. Passageiro nenhum deve se manifestar. Então, e realmente... isso levou à morte de muita gente. Sim, pais perderam filhos, filhos perderam pais, muitas viúvas, né? Pessoas que tiveram suas famílias totalmente perdidas. Tem pessoa que perdeu esposa e os filhos. Não foi um filho, foram os filhos, esposa e filhos. Então foi realmente um acidente de proporção muito grave, né? Muito grave. E você escapou com sua filha porque você a pôs nos seus bruços? Como é que você escapou com sua filha, que era muito pequena? Na verdade, essa posição que fiquei foi até errada, porque na época não era divulgado o cinto de segurança, a gente não tinha muita instrução sobre isso, sobre colocar bebê no colo. A mãe sempre acha que colocando no colo você vai proteger o seu bebê, né? Mas hoje, já há muitos anos, nós sabemos que não é assim. O bebê tem que ir na cadeirinha dele, né? E assim também era na aviação. Então, como ela já tinha 3 anos, ela tinha a cadeira dela. E a partir de 2 anos tinha cadeira. Mas na hora do desespero, eu coloquei ela no meu colo, achando que eu iria protegê-la. Na verdade... Na verdade, não. Mas aí foi Deus. Aí foi Deus. Muita gente morreu. Deus, porque na minha bolsa eu tinha 2 objetos que começam com B, que poderiam me salvar e salvar todos que estavam ali, né? Então eu usei os 2. O primeiro, que era a bússola, não funcionou. Essa não funcionou, né? Mas o segundo certamente funcionou, que era a Bíblia. Isso. Então ali eu saquei a Bíblia na hora que eu vi que realmente não, né? Ele se despediu, com 3 horas e meia ele fez uma mensagem. O piloto. O piloto. Já dizendo, vão morrer. Realmente, durante muitos anos essa voz ficou na minha mente. E depois, com
o advento do YouTube, tudo isso que hoje nós temos tudo na net, né? Então hoje você pode ouvir essa mensagem no YouTube e você vê que realmente ele diz: olha, daqui a tantos minutos o motor direito vai parar, daqui a tantos minutos o motor esquerdo, e que todos nós tenhamos um bom final. Então, a partir daquele momento eu disse: então realmente não tem mais saída. Então ali eu me mantive muito calma, muito serena, e peguei a minha filha, coloquei no colo e peguei a Bíblia e li o Salmo 91. Depois todos nós juntos oramos o Pai Nosso. Foi um momento assim muito forte. Imagino. Em que toda a aeronave já no escuro, já em processo de queda. Meu Jesus. Nós oramos o Pai Nosso. Todos os passageiros oraram. Infelizmente muitas vidas se perderam. Infelizmente. Pela ignorância do homem. Amigos, pela ignorância. E esse é o ponto, né? Esse é o ponto que nos traz a reviver essa história, porque toda história, você tem que tirar dela o que são ensinamentos. O que isso te ensina? Como você falou, Sérgio, isso mudou a história, isso mudou muita coisa na história da aviação do Brasil. Na história da aviação. Eu não sei, como você disse, 30 anos, muitos jovens não tem como saber disso, mas aqui em nossa região não havia radar. Olha que absurdo. Para pensar sobre isso. Não havia radar na Amazônia. Então não era só em Marabá, era em toda a Amazônia Legal. Não havia radar. Que coisa, hein? Há muitos anos já se lutava pela instalação do CIVAM. Então, somente após o PPVMK, que é a aeronave, né, que fazia o voo 254, ter caído e ter tido toda a dimensão que teve o acidente, é que o governo brasileiro instalou o radar na Amazônia. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Então, imagine quantas coisas nós precisamos lutar para que sejam instaladas e fazem falta para o povo. E é aí que eu trouxe esta mulher forte de fibra, porque apesar desta lição de vida esse testemunho que ela nos dá, eu conheci o outro lado de uma mulher onde eu estava com minha família, e eu fui na igreja da minha amiga Marinês Coimbra e conheci essa história durante a sua pregação, né? E eu vinha muitos anos como jornalista tentando conhecer de fato essa história de perto, porque era uma história que vagava na minha cabeça desse acidente, né? Me parece que em Marabá 4 pessoas sobreviveram, acredito que nesse número, e muita gente deixa as coisas passarem, esquecem do que aconteceu, mas a aviação do Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, mudou através desse acidente que foi da Varig, na época do voo 254. E a Marinês Coimbra, ela simplesmente é uma das sobreviventes, com a filha também, hoje uma pessoa com muita espiritualidade, e é exatamente isso que eu te pergunto, minha amiga Marinês: como é que você escapou da morte, né, uma morte terrível, porque você me dizia outro dia que, Sérgio, a queda do avião, ele foi bastante, eu imagino, dentro do avião, quem me conhece sabe que eu só viajo chutado. Viagem em sã consciência, só vou chutado, escaladinho lá e fico. E minha mulher me leva, o meu filho dá risada, gargalhada, que eu morro de medo de avião. Eu prefiro ir de carro, eu vou para o Nordeste de carro, mas eu não vou de avião. Eu passo 2, 3 dias viajando, mas não pego um avião que dá 4 horas, né? É de mim. Mas como você, minha amiga, escapou dentro da mata? Porque dentro da mata você se machucou muito mais do que propriamente a queda do avião. Sim, é verdade. Porque eu fui uma das passageiras que não saiu por resgate aéreo do local do acidente. Eu saía a pé na floresta com a Bruna, e era de noite, era muito escuro. E enxergávamos muito pouco, nós tínhamos apenas uma lanterna, essa lanterna, a pilha muito fraca, e então nós tivemos que... Então, nesse caminhar, eu fiquei bem machucada da floresta. Isso foi difícil, foi bem desafiador. Eu já estava no 3º dia sem alimentos nenhum, né? O único alimento que a gente tinha
Era uma água que a gente buscava com 1h30 de caminhada. E então isso estava realmente, meu corpo já estava debilitando. Então isso tornou difícil a caminhada. Mas pela fé nós conseguimos vencer. A fé em Deus, né? Não é a fé em você, não é a fé em qualquer coisa, mas é a fé no Criador de todas as coisas. Então essa fé viva e prática, ela me fez sair dali, não é? E me moveu nos desafios que vieram depois. Porque eu também achava lá na floresta, na minha inocência de 25 anos, então eu achava que eu estaria livre daquele pesadelo quando eu conseguisse escapar dali. Mas para mim não foi bem assim. Para muitos, realmente, graças a Deus, foi, né? Saiu dali, estavam bem. Mas muitos tiveram que enfrentar outra maratona, que é a maratona de sobreviver pela saúde. Realmente, aí foi um desafio, outro desafio. Na volta do intervalo, eu vou falar deste livro, que é O Poder da Mulher que Age. Essa é uma atitude. Sim, ação. Ação. E a Marinês está lançando um livro, vai ter uma tarde de autógrafos também? Não, já tivemos. Já lançou? Já tivemos a tarde de autógrafo. E de vez em quando surge alguma organização que deseja fazer uma outra tarde, sempre a gente está fazendo. Pronto, eu vou rapidamente no intervalo. É uma história impressionante, né? E é por isso que eu sempre trago as pessoas que têm o que contar para as outras do outro lado. É uma história que já faz 30 anos e que, por incrível que pareça, passou em branco para muita gente. Infelizmente, as pessoas se preocupam muito em divulgar bobagens e esquecem das coisas que fizeram histórias no Brasil. Eu vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o Broncas da Cidade, a verdade dita com qualidade. Não sai daí que eu volto já já. Estamos apresentando Broncas da Cidade com Sérgio França. Broncas da Cidade, com Sérgio França. Estamos de volta com Broncas da Cidade, muito obrigado. Depois que fizeram aí o cenário, eu gostei, tá um cenário chique, rapaz. Agora eu posso receber os meus convidados sentadinho no cenário, né? Gostou aí, minha amiga pastora Marinês? Gostou aí? Tá confortável, muito, não tá? Muito confortável. Foi a ideia, agradável. não é bom? Trouxeram iluminação. Aqui é uma bagunça, minha amiga. Vou mostrar aqui, o Zé fica doido porque eu falo. Acabou de chegar dos Correios, tá aí, ó. Equipamento novo, de alta geração, de tanto para voz, tanto para luz. Chegaram uns 10 pacotes desse aí. Pronto. Muito bom. Desculpa pela organização. Eu fui lá outro dia no camarim dela, lá no gabinete confortável, bonito. Ela tem uma maquininha, Zé, de botar café, que eu não vi ligar em canto nenhum, mas sai café quente. É toda dourada, coisa bonita. Negócio chique. Se botar um negócio daquele aqui, viu, pastor, aí é simplesmente eu nunca tomei café no negócio daquele tão bonito, viu? É para acolher vocês, né? Para acolher todos que ali chegam com muito amor, muito carinho. Ali é a barriga da mamãe, né? Você chega ali, você se abre o coração, a mente, você recebe amor, afeto, respeito, né? E o que eu mais gostei foi o sofá. O gordo gosta de sofá grande, viu? Sofá confortável, sentei lá e rapaz, que negócio bom, eu vou ficar dormindo aqui. Um ar gelado, que é uma delícia. Não vontade nem de sair. É verdade, é muito bom. E sem contar que sua pregação também é muito maravilhosa, viu? Obrigada. Eu tenho falado sempre aqui, que você que me acompanha sabe disso, sempre tenho falado que a Batista Bíblica, que eu tenho ido bastante, fui muito bem acolhido. Não sou evangélico, né? Mas eu tenho lá porque eu senti a palavra de Deus, senti Deus realmente presente e eu vou lá sempre. Pronto, isso é importante, né? Muito obrigada, Sérgio. Você e a sua família. Eu que agradeço, eu aguentar o gordinho não é fácil não. Marinês, e esse livro, como é que vai ser feito? O que é que você traz nesse livro? Esse livro, ele traz uma proposta de você refletir sobre o poder da ação. Falamos muito em fé, mas a fé, ela tem que ser uma fé diligente. A sua fé, ela tem que te levar a agir. Então, se você crê, você age, certo? Então, é a fé prática. E o livro, ele te convida a fazer o segundo passo do Ministério Messiânico, que é a restauração. E a restauração, ela começa pelos pensamentos e sentimentos
que vão te dar um poder da ação nova, um poder da ação renovada. Isso é muito bom. E você que ouviu a gente falar um pouquinho da história do acidente, por que que o Sérgio linkou a história do acidente com o livro? Porque o que mais marca quando a gente vai contar a história do acidente não é um erro de digitação de uma rota. Porque erro eu tenho, você tem, todo homem pode ter. Mas não rever seu erro é algo que indica que há presença de arrogância e de soberba. Então, aqui na página 48, eu falo sobre a questão do erro. Deixa eu lhe ajudar. Na página 48. Isso. Aí aqui fala assim: a soberba e a arrogância são indutores da ausência da autorresponsabilidade. E você quer saber? Essa é a parte que mais dói quando contamos a história desta tragédia. Certamente porque ela aciona a nossa memória remota, lembrando que o que fez Lúcifer cair dos céus foi a soberba e a arrogância. Então, não tem problema errar. Tem problema é não rever o erro. Não tem problema se às vezes nós trazemos dano a alguém porque nós erramos por ignorância. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento, aí nós podemos rever as nossas rotas e corrigir os nossos erros, inclusive retratando aqueles que nós levamos danos, né, ou que nós trouxemos algum tipo de problema. Então, isso é realmente, o livro vai trazer muito pensamento sobre a tua maneira de pensar e de agir. Essa é a proposta do livro. Muito bom. Eu quero até que ele pedisse deixar umas cópias para nós aí, para a gente sortear para o meu público do outro lado, porque, olha, gente, a Marinês Coimbra é uma mulher de muita fibra, uma mulher que... Eu não sei se é Deus que te deu esse poder, mas ela tem um poder muito grande de olhar para você e de identificar que você tem algum problema e precisa de uma palavra amiga. É por isso que a gente tem que estar junto sempre de pessoas que trazem o bem. E é por isso que eu já colei nela, que eu não sou besta, né, meu irmão? Né? Obrigada, Sérgio. Realmente, a epístola de Pedro, ela diz assim, que Deus nos deu, pelo seu divino poder, tudo que nós precisamos para levar uma vida, né, de fé, de ação e de dar frutos. Então, o primeiro passo realmente é a fé. E a fé nos convida a agir. E a agir de uma maneira equilibrada, sensata e inteligente. Porque Deus nos fez com um intelecto extraordinário. Então, é esse intelecto extraordinário, Deus quer que a gente use ele para que nós tenhamos ações inteligentes e possamos ter um bom suceder. Dia 24, Marinês Coimbra, pastora Marinês Coimbra, pastora presidente, né? Dia 24 nós temos um evento. Sim. Por gentileza, sim. O flyer já está no ar? Nós temos no dia 24, e você é nosso convidado, nós temos na Igreja Batista Bíblica Novo Horizonte, na Avenida Tocantins 1677, o dia de ação de graças, que nós denominamos de Thanksgiving Day. É o dia que você vai... Todos os dias nós agradecemos? Sim, todos os dias. Mas que tal você tirar um dia em especial para dizer assim, Senhor, hoje eu quero te agradecer por tudo. Por tudo. Porque sabemos que até as coisas que não são muito legais, quando nós estamos coladinhos com Ele, Ele faz com que essas coisas se transformem em bênçãos. Pastora Marinês Coimbra, muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Realmente é uma grande alegria estar aqui com você, com sua esposa, com sua equipe. Obrigado. Muito obrigada. E nós da Igreja Batista Bíblica estamos de portas abertas para você, para sua equipe, sua família e você que nos assiste. Nos visite. Deus tem uma palavra para você especial. Dia 24 eu vou estar lá, vou levar o Zé Filho, vou tirar esse vício ruim do Zé, viu? Vamos lá, Zé, vamos lá. Bom, eu vou rapidamente, obrigado, pastora, muito Deus te abençoe, fica aqui, pode ficar aqui, não tem problema não. Eu vou rapidamente para o intervalo e volto. Broncas da Cidade, é verdade, dita com qualidade. Estamos apresentando Broncas da Cidade, com Sérgio França.